Boa tarde, sejam bem-vindos, né, à nossa primeira aula. Primeira aula em vídeo da localidade de Paulo Ferraz, a unidade escolar, a Escola Municipal Paulo Ferraz, e de língua portuguesa. Essa aula é para os alunos do 4º e do 5º ano, tá bom? Então, como se trata de língua portuguesa, e nós vamos falar nesse primeiro momento de texto, tá? Para depois a gente falar de interpretação de texto, eu vou pedir um pouquinho de atenção, tá bom? Então, nós vamos falar nesse momento de o que é um texto e como é a estrutura desse texto, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai observar aqui é esse textinho aqui que tem no quadro de vocês. Você tem a imagem assim de um sapinho, né? Que é Que Castigo é o nome, o título, que nós chamamos do título do texto, tá bom? Que Castigo é do título do texto. Mas o que eu quero chamar a atenção, primeiro momento, é para uma estrutura de um texto. Então, antes da gente conhecer a interpretação textual, a gente precisa conhecer como é um formato de um texto, tá? Como se fosse uma receita de um bolo. O texto também ele tem o seu formato, tá certo? Então, esse texto, eu trouxe dessa forma para mostrar para vocês o que é um parágrafo, tá? É aquela palavrinha. Primeiro, nós começamos com palavra, né? Que, castigo, aqui são duas. Primeiro, a gente começa com palavra. Depois, a gente vai juntando mais palavra, até que a gente consegue formar uma oração. Dessa oração, a gente vai formar um texto. Então, para se formar, a gente precisa saber o que é um parágrafo, tá? Vou apagar bem aqui e vou mostrar para vocês. Digamos que aqui vou usar o próprio material aqui, seja a linha do caderno de vocês, tá? A linha do caderno, tá bom? Esse caderninho de vocês têm uma linha nela. Nos novos cadernos, ele não tem, eu vou mostrar para vocês, ó. No próprio novo caderno, mas tem essa margem aqui, ó. Tá vendo essa margem? Tá? Então, essa margem, ela é o restante, o final da linha. Aqui começou a linha e aqui terminou a linha. Então, o texto, ele tem que obedecer essas linhas, tá? Se eu optar em colocar o título, que é o título, ou o nome do texto em cima, não há nenhum problema, não. Ok. Tá? Mas o que eu tenho que observar é com relação, principalmente esse lado aqui, com relação a essa linha do nosso caderno, né? O caderno inicia a linha, tá ruim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou descobrir que o nosso texto tem que dar um espaço para começar, tá? Esse aqui não tá bem feito não, porque ele tá livre. Mas, ó, nós temos o parágrafo, bem aqui assim, ó, um exemplo maior, ó, tenho que cantar bem cedinho para acordar a bicharada, ó. Aqui é um exemplo, porque todos esses aqui são parágrafos, todos. Só que esse aqui, ó, é um exemplo de que se deu espaço e começou a diferença de parágrafo para o não parágrafo, tá? Então, você vai até o final da linha. Se não deu, volta. E aí, aqui é um parágrafo. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 parágrafos nesse texto. 15. Então, por quê? Porque deu espaço, ó. Deu espaço, tá vendo? Ó, exemplo maior, ó, deu espaço, nesse caso aqui, ó. Para começar, isso é o que nós chamamos de parágrafo. E o que é um parágrafo? Primeiro, é a divisão de um texto, tá? Todo texto, se ele não for uma poesia, um poema, ele é feito de parágrafo. A partir do momento que vocês vão olhar no livro de vocês vão observar isso, viu? Se fosse numa redação, isso aqui conta ponto, parágrafo. Então, observa, ó. Ó o espaço que tem, ó. Aqui já não é parágrafo, ó. Parágrafo, parágrafo, parágrafo. Isso é importantíssimo, até para uma interpretação de texto. Por quê?
Porque se eu disser assim, interprete o primeiro parágrafo, você tem que ir lá para a primeira linha. Tá? Por quê? Porque nós temos o primeiro parágrafo. Interprete o segundo parágrafo ou o terceiro parágrafo. Você vai ter que vir aqui, ó, que é o terceiro. E aqui é o quarto parágrafo. Então, o parágrafo é esse espaço, ó, que se dá depois que começou a linha. Quando eu pego nem no pezinho, ó, da linha, ele não é um parágrafo, viu? Aqui já não é. Outra coisa que eu tenho que observar é com relação a terminação da linha, tá vendo? Eu tenho que obedecer a terminação. Eu não posso continuar, não. Tá errado. Eu não posso continuar. E também eu não posso deixar esse espaço aqui, ó. Se eu tirar o A, tá vendo? Aí eu não posso fazer isso. Eu tenho que deixar do jeito que tá aqui, ó. Se eu pegar a linha direitinho, eu não posso ultrapassar essa linha. Por quê? Porque eu tenho que fazer o acabamento desse parágrafo. Isso aí, gente, vocês vão encontrar no vídeo de vocês. Tá, ó. Quando chega bem aqui no final da linha, não deu para continuar, você começa lá, ó. Já começa no pé da linha. Por quê? Porque não é parágrafo. Parágrafo você vai dar um espaço, mas quando não é parágrafo, ó, você vai começar no pezinho da linha, ó. Aqui não, aqui, ó, todos são parágrafos, porque terminou, ó. Tá vendo? O pontinho indica terminou. Ó, toda noite era a mesma coisa, 2 pontos. Então, terminou aqui, começa com o parágrafo lá. Ó, ele não havia bicho que conseguisse dormir. E não havia bicho que conseguia dormir. Então, o que aconteceu? Aqui começou o parágrafo, porque terminou, começou. Mas nesse caso aqui, ó, tenho que cantar bem cedinho para acordar a bicharada. Não coube aqui, começou no pé da linha, tá bom? Então, parágrafo, ele é a divisão de um texto escrito, indicando pela mudança de linha, né? A linha é aqui, nós temos a linha não deu, nesse caso aqui, ó, não deu para fazer na linha toda, eu começo no pé da outra linha, tá? Essa é a função de um parágrafo. É organizar o texto para não sair de qualquer jeito. É mostrar que as frases aí contidas mantêm maior relação entre si do que o restante do texto. É uma unidade autossuficiente de discurso na escrita, que lida com o ponto de vista ou a ideia particular. Então, não deu para continuar aqui, comece no pé da linha. Mas o parágrafo é esse espaço, ó, esse espaço aqui, ó. Esse espaço que eu dou para começar o texto, ok? Esse texto aqui eu vou usar porque a gente vai também dar aula de interpretação, tá? E aí eu vou explicar para vocês como é que se interpreta um texto, tá bom? E eu vou colocar lá no grupo da escola atividade, eu vou botar também as páginas do livro.